Quero te convidar então a gente já ir direto para a palavra. Essa noite eu quero compartilhar com a igreja sobre um famoso homem de Deus, um homem que se vestia de uma forma muito exótica, um homem que comia coisas um tanto quanto estranhas, o famoso João Batista. Com certeza você já escutou a respeito desse homem. Ele foi o último profeta que antecedeu a vinda de Jesus Cristo. E ele foi incumbido, ele recebeu uma missão de preparar o caminho para o Messias. A missão que João Batista ele teve foi de preparar o caminho, anunciar, trazer o povo ao arrependimento, para que o Senhor viesse. Ele foi uma voz que clamava no deserto. E o título da mensagem do sermão dessa noite é Uma Voz. Amém? Abre comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 3. Amém? Lucas capítulo 3, a partir do versículo 3, diz assim: Ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. Até aqui por enquanto, deixe sua Bíblia aberta, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Pai, porque queremos em uma noite especial, Deus. Queremos que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade neste lugar. Flua, Deus, através da minha vida, que não seja eu, Senhor, mas aquilo que o Senhor tem a trazer para a sua igreja. Em nome de Jesus, Pai, estamos sensíveis à Tua voz. Fala com o Teu povo, Pai. Queremos uma palavra, Pai, de mudança, uma palavra de destino, uma mudança, uma palavra de transformação. Eis-nos aqui, Senhor. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Queremos que tudo aquilo que o Senhor já começou durante esse momento de adoração, Pai, existe mais. Queremos mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Lindas coisas de Deus. Porque essa mensagem ela tem muita conexão com aquilo que a Samanta ministrou aqui durante os momentos de louvor nosso. E eu creio que tudo vai se encaixar muito bem. E Deus colocou no meu coração, eu senti de Deus de compartilhar um pouco essa história de João Batista para nós, porque muita coisa nós temos a aprender com esse homem. Esse homem ele foi um pregador raiz, não eram os pregadores de hoje em dia, era um cara bruto, um cara sem muito mimimi, sem muito politicamente correto. Esse foi João Batista. Esse foi o cara que o Senhor escolheu para preparar o caminho para a vida dele. Foi um cara como esse. Um cara que ele estranha esse adjetivo de forma negativa, mas um homem que chamava as pessoas que chegavam de raça de víboras. E eu fui, confesso para vocês que eu fui pesquisar, eu falei, o que é uma víbora? E aí eu vi lá que víbora é uma cobra, é da família das cobras, é um réptil. E ela... consegue abaixar um pouco o monitor aqui, Wesley, por favor? E essa cobra, ela é ectotérmica. O que seria uma cobra ectotérmica? Eu fui dar uma olhada e eu vi que ela é uma cobra que ela depende do calor do ambiente para ela regular sua temperatura. Se o ambiente está muito frio, ela é uma cobra fria. Se o ambiente está muito quente, ela é uma cobra quente. E aí eu fui olhando e eu vi o sentido de João Batista pregar isso. Porque aquele povo, muitas vezes, ele estava dizendo assim: vocês são crentes no meio dos crentes. Vocês conseguem queimar por Jesus, queimar pelo Salvador, quando vocês estão no meio dos que queimam, mas também quando vocês estão no meio dos que escarnam, daqueles que não acreditam, você também é um do mesmo. Isso é uma víbora, aquela que está ali, mas ela está
está no ambiente, se o pessoal está adorando, glória a Deus, estou adorando. Se ele está em um momento de desinteresse, ele é mais um desinteressado. E é nesse sentido que João Batista ele vai estar dizendo. E às vezes, irmãos, pode ser que tenhamos víboras aqui em nosso meio. Mas o interessante é que João Batista ele diz: arrependei-vos. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Essa é a palavra que João Batista ele está pregando para aquele povo. Um povo que muitas vezes era crente de quinta-feira, era crente de domingo, mas na segunda, no sábado, na sexta, era um povo desviado. Eram pessoas que talvez tinham roupas de crente, sabe? Frequentavam os lugares que cristãos iam, mas eles não eram crentes. Era como eu costumo dizer, crentes ideológicos. Eles achavam que eram, mas eles não eram. O coração deles, por mais que a aparência daqueles homens poderia estar totalmente legal, eu estou indo ao encontro de João Batista, eram pessoas que estavam com o coração todo estragado. Essas eram as víboras que João Batista relata aqui. Será que às vezes nós não temos sido dessa forma também? Tito 1, versículo 16 vai dizer que muitas vezes nós nos aproximamos do Senhor com a nossa boca, com o nosso tempo, vindo aos cultos, mas nós estamos distante dele com as nossas convicções, com as nossas ideologias, com os nossos posicionamentos. Às vezes o nosso talão de cheque vai dizer se realmente nós cremos em Jesus. Às vezes a nossa fatura do cartão, né, cheque ninguém mais usa, mas a nossa fatura do cartão vai falar se nós somos pessoas que somos servos de Jesus. Às vezes o nosso WhatsApp vai dizer quem nós somos, porque às vezes nós achamos que o fato de vir à igreja já nos torna cristãos. Às vezes nós achamos que o fato de participar semanalmente de reuniões nos tornamos cristãos. E Tito 1,16 diz que pessoas que agem dessa forma são desobedientes e reprovadas. O profeta Isaías ele fala algo muito semelhante. Isaías 29:13. Vocês se aproximam de mim com a sua boca, mas o seu coração ele está distante. O seu temor consiste somente em ensinamento criado por homens. Às vezes pode ser que você em algum momento da sua vida, em nome de Jesus, não seja no atual, mas você frequenta a igreja com mais medo do inferno, com mais medo do que vai acontecer, do que realmente por quem Jesus é. Mais pelo temor daquilo que homens dizem, do que realmente pela revelação que você tem. Então, isso é muito delicado. Precisamos nos arrepender. É chegado o reino de Deus. Essa é a pregação de João Batista. Arrependei-vos. Arrependei-vos. É chegado o reino de Deus. E esse é um ministério muito interessante, esse ministério de João Batista, porque o cara, um tanto quanto exótico, é convidado pelo Senhor para ser o seu precursor, aquele que vai dar o start, aquele que vai anunciar a chegada. Foi um cara como João Batista, um cara que teve essa missão de preparar o caminho. E como que ele prepara o caminho? Trazendo o povo ao arrependimento. É dessa forma que ele se prepara o caminho, para que venha uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Jesus veio. Naquela época, Jesus virá, o Messias virá. Para que essa boa notícia chegue, era muito importante que o povo primeiro se arrependesse. O coração do povo precisaria voltar a um arrependimento. Essa é a pregação que ele está ali. E isso acontece até hoje, irmãos. Após essa boa notícia já ter vindo, em breve ele voltará. Mas essa notícia, irmão, ela só faz sentido. A boa nova do Evangelho, ela só faz sentido para quem realmente entende qual é o sentido que nós estamos hoje. O Evangelho só é uma boa nova se você antes apresentar para todos os homens. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, estamos caminhando a passos largos em direção ao inferno. Nós nascemos, nós fomos gerados com um HD corrompido, irmão. Você já nasce com o pecado original. Essa é a atual situação do homem. O Evangelho, essa boa notícia, ela só faz sentido
João Batista fala: demonstrem frutos de arrependimento, frutos de mudança, frutos de transformação, assim como ele prega aquele povo. Vou apresentar, irmão, um personagem muito fácil que você com certeza já ouviu falar: Zaqueu. Lembra de Zaqueu? Entra na minha casa. Não, essa não é do Zaqueu. Essa é do resto da Nézio. Zaqueu é como Zaqueu. Certo? Não é muito forte cantar. Zaqueu, você conhece Zaqueu? Zaqueu era um homem pequeno que teve um encontro com o Senhor. Aleluia, o Senhor entrou na minha casa. Mas como termina a história de Zaqueu? Um homem que teve um verdadeiro encontro com o Senhor, ele termina dizendo: agora eu assumo responsabilidades, agora eu estou arrependido daquilo que eu fiz, e todos aqueles que eu prejudiquei, agora eu faço questão de ajudar, eu faço questão de mudar. Isso é um fruto de arrependimento. Todo aquele que se encontra com o Senhor, irmão, ele precisa viver de uma forma diferente. Ninguém que tem um encontro verdadeiro com o Senhor continua vivendo da mesma forma. O Evangelho é isso: você vem do jeito que você está, mas é impossível a gente continuar vivendo como a gente vivia. Não tem como, não existe. E com todo respeito, irmão, se você, após ter entrado no Evangelho, se você ainda continua conseguindo trair a sua esposa, se você continua a ter um desvio de caráter ético, financeiro, se você continua sendo viciado em pornografia e acha que você teve esse encontro verdadeiro, irmão, você ainda não teve esse encontro verdadeiro. Porque nós não podemos continuar vivendo como era o velho homem antes de nós recebermos a nova natureza. Isso não é uma vida de um crente. Se nós realmente tivermos esse encontro, Zaqueu ele se encontrou com o Senhor, é na hora, irmão, é uma decisão. É uma noite de decisão, como a Samanta falou. É na hora. Peraí, quem eu roubei, eu quero devolver, eu quero resolver, Senhor, eu preciso mudar. Essa verdade ela entrou no meu coração. E às vezes você tem pedido tanto para Deus um milagre, uma resposta, uma provisão, sabe? Uma saída. E o Senhor está falando: primeiro prepara o terreno para depois vir os frutos. E como que esse terreno é preparado? Se arrependendo, se posicionando. A boa notícia vai vir na minha e na sua vida a partir do momento que primeiro entra João Batista na nossa vida e nos traz ao arrependimento, ao posicionamento, ao alinhamento. Não existe a gente almejar ser uma árvore cheia de frutos, sendo que a nossa raiz está toda podre, irmão. Não vai frutificar nunca. Não da forma saudável que o Senhor quer, não da forma saudável que o Senhor tem para mim, para a sua vida. Então nós precisamos muito entender isso. E com esse texto que nós lemos, eu queria aplicar ele em alguns pontos de uma forma bem breve. João, ele foi um homem que clamou no deserto. Ele clamou, ele foi conhecido como a voz que clamava no deserto. Ou seja, irmão, ele não tinha nenhuma plataforma, ele não tinha ali a exposição, sabe? Ele não devia ter um mar de gente para ouvir ele falando, mas ele foi fiel ao chamado dele. Ele sabia para que ele estava sendo chamado. Ele foi fiel ao chamado que ele tinha. E esse é o primeiro ponto da noite. Seja fiel àquilo que o Senhor te chamou. Seja fiel ao seu chamado. Cada um de nós aqui temos um chamado, irmão. Apóstolo Paulo, para a primeira carta de Coríntios, capítulo 7, versículo 20, ele vai dizer: mantenham-se firmes na vocação que vocês foram chamados. João Batista, por mais rústico, vamos colocar essa palavra, que ele fosse, ele foi um cara fiel. Ele se vestia de uma forma estranha, ele falava de uma forma tanto quanto estranha, mas ele era fiel àquilo que ele tinha que fazer. Ele foi no deserto, ele pregava a verdade, aquilo que ele tinha que fazer, independente de uma plataforma ou não, irmãos. Ele foi fiel ao chamado que ele tinha, sabe? A igreja aqui, essas quatro paredes, esse templo, irmão, isso aqui é só um detalhe. Que eu e você venha fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, independente dessa estrutura. Nós não fazemos por oportunidade, nós fazemos por vocação, porque o Senhor nos chamou. Então, irmão,
como aqueles que querem na hora que dá, mas faça. Faça. Eu não sei o que Deus te chamou, mas cada um de nós somos chamados. Cada um de nós somos chamados. E eu abro aqui um parênteses para falar sobre isso. Eu não curto muito aquela teologia dos 7 montes, das 7 esferas de influência na sua totalidade. Eu acho ela um pouco perigosa, eu acho ela muito saudável, mas uma coisa eu concordo com ela, irmãos. Nós precisamos entender que nós somos cristãos em tempo integral. Somos missionários em tempo integral. Você foi chamado, irmãos, não somente para viver um evangelho na quinta-feira ou no domingo, mas foi chamado para viver uma vida com o Senhor. Todos os dias, aonde você for, aonde você estiver, você foi chamado para viver isso. Se somos missionários de tempo integral, às vezes a gente tem na cabeça que existe um mando nesse lugar, assim, sabe? Um mistério, um par, e a gente acha que é muito mais espiritual. Eu consegui servir aqui do que eu servi às vezes no meu trabalho, do que eu servi na minha rua, do que eu servi com os meus amigos fora daqui. A gente às vezes lida de uma forma como se o Senhor estivesse olhando assim e falasse: eu vou abençoar a Samanta, porque a Samanta é quem ministra no domingo. A Daniela ela não vai receber a bênção tão forte, porque ela ministra na quinta-feira. Ah não, eu não vou abençoar o Wesley, porque ele é só um cara que adora na casa dele. E a gente acaba vivendo o nosso ministério, o nosso chamado, somente se estivermos dentro de uma plataforma. Se a gente não estiver inserido, eu não vivo, eu não desenvolvo. E nós acabamos que não somos fiéis àquilo que o Senhor nos chama. Porque Ele nos chamou para sermos cristãos em todo o tempo e até fora de tempo, em todo lugar. Então que eu e você possamos ser fiéis àquilo que o Senhor nos chamou. Cada um de nós, irmãos, você vai falar assim: mas Deus me chamou para quê? Todos nós recebemos a grande comissão. Mateus 28, 19, portanto, ide, pregai o Evangelho a toda criatura, batizai-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em todas as nações. Não precisa já querer ir lá na Austrália, irmão. Começa falando com o seu vizinho. Às vezes você é o único crente da sua casa, mas faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não espere, sabe, uma oportunidade, não espere uma plataforma, não espere. Aí eu vou começar fluindo. Não, irmão, já começa fluindo hoje. Já começa fluindo hoje naquilo que o Senhor te chamou, naquilo que Ele confiou e colocou nas suas mãos. Se nós ficamos, sabe, dependentes somente da estrutura, irmão, muitas vezes nós não conseguimos operar, porque nem todos foram comissionados para viver dentro da plataforma, servir, eu digo, na igreja, irmão. Às vezes o seu chamado é um chamado pastoral, mas não um pastor de igreja. Às vezes vai ser um pastor do seu trabalho, um cara que vai levar o reino lá no seu trabalho. E aí que eu acho que essa teologia é interessante, porque se nós fôssemos crentes a esse ponto, imagine, irmãos, nós vivendo cura, milagre, aquele que trabalha na farmácia, aquele que trabalha no comércio, na empresa, no escritório de advocacia, aquele que trabalha no restaurante. Se a gente entender que o nosso ministério não acontece só dentro da igreja, mas sim aonde nós estivermos, imagina só como as coisas fluiriam. Imagina como as coisas fluiriam se nós fôssemos fiéis ao nosso chamado. João Batista ele foi um cara do deserto, irmão, porque esse era o chamado que ele tinha, e mesmo assim ele se manteve fiel para estar lá. Cara, eu fico pensando se tudo aquilo que a gente vive dentro da igreja, se a gente conseguisse viver na nossa rua, dentro da nossa família, orando e as coisas acontecendo, sabe? Os homens que estão aqui, sendo homens que abrem uma Bíblia dentro de casa e falam: não, eu vou pregar para o meu filho, eu vou pregar para minha esposa, eu vou pregar na minha casa. Aqueles que cantam: não, eu vou adorar, na minha casa eu vou cantar aqui, sou desafinado, mas glória a Deus, eu estou aqui adorando ao Senhor. No meu trabalho eu vou orar: pô, tem a irmã que está doente, irmã, você sabe que eu sou crente, não sabe, eu não sou agente secreto, posso orar por você porque o meu Deus cura. Vamos orar. Imagina isso acontecendo. Imagina a gente conseguindo viver isso fora, somente neste lugar. Existe uma limitação neste lugar, mas às vezes a gente acha: não, só dá para fluir aqui.
só dá para acontecer se for aqui ou dentro de uma igreja. E a gente esquece da rua, a gente esquece do trem, a gente esquece do metrô, a gente esquece da nossa mesa de trabalho. Tantos lugares que a gente consegue levar o reino de Deus com aquilo que o Senhor nos chamou. Cada um de nós fomos comissionados a isso. Não se limite, ou melhor, não limite a sua vocação somente por uma oportunidade, irmão, mas seja fiel à sua vocação, independente da plataforma, independente do lugar. Faça aquilo que as pessoas muitas vezes possam não entender, mas você sabe quem te chamou. Seja fiel ao seu chamado. Decida viver aquilo que o Senhor te chamou para viver, sem vergonha, sem limite, sabe? Não existe limites, irmãos. Para o Senhor não existe limites para a gente viver. Você prega, você louva, glória a Deus, sabe? Às vezes não vai dar certo aqui na igreja, mas existem tantos lugares para você fazer. Existe evangelismo 1 a 1, você pode pegar uma pessoa e começar a falar de Jesus para ela. Tantas coisas nós podemos fazer, igreja. Tantas coisas nós podemos fazer. Imagina que nós somos não sei quantos, 30 pessoas, 40 pessoas. Imagina se fôssemos 40 igrejas, que cada um quando sai daqui consegue fluir no reino de Deus aonde quer que vamos, porque cada um vai para um lugar diferente. É isso que o Senhor espera, irmão. Não tem nada a ver com placa, não tem nada a ver. Desligou, né? Não tem nada a ver com placa da igreja, irmão. Tem a ver com ser fiel àquilo que o Senhor nos chamou. João Batista, ele foi fiel ao chamado dele. João Batista se manteve lá. Vocês concordam? A maior ferramenta de um evangelista, irmão, é o quê? Milagre, sinais, prodígios. Vocês concordam? Contra fatos não há argumento. Se você está no seu trabalho e ali tem um cara que tem um problema de visão, tem um problema de audição, e você fala, cara, eu creio que o meu Deus cura, você tem fé que Jesus pode curar, e você olha e aquele cara começa a enxergar, aquela mulher começa a falar, aleluia, contra fatos não tem argumento, é um milagre, Deus operou. E por que muitas vezes nós não acreditamos nesses milagres fora da igreja? Às vezes nós temos uma enfermidade, uma luta, nós falamos assim, eu não tenho problema, irmão, se quiser vir eu vou orar, não tem problema, mas nós falamos assim, vamos lá na igreja que meu pastor vai orar, como se o manto estivesse aqui, como se dependesse das minhas mãos ou dessas paredes para fazer o milagre. E nós não cremos que o mesmo Deus que habita aqui habita lá fora também, habita no nosso trabalho, habita em nós. Como seria se nós vivêssemos isso, irmãos, de uma forma macro, sabe? Como seria? Porque é lá fora que nós mais encontramos pessoas doentes, lá fora o que mais tem são pessoas enfermas, feridas, com dores emocionais, com dores conjugais, com dores financeiras. O cenário perfeito para o milagre se aperfeiçoar, para o milagre acontecer. Mas cadê que não tem aqueles que oram? Lembra de Eunuco? Como eu conhecerei se não tem quem apresente, se não tem quem fale? Às vezes a gente fica limitado. Não, irmão, você tem que ir lá na minha igreja. Não, irmão, esquece esse negócio. Começa a fazer acontecer. Não tem a ver com a igreja, tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com a sua vocação, tem a ver com aquilo que o Senhor te chamou. Seja fiel a isso, irmãos. Seja fiel a isso. Não tem nada a ver com o lugar. O nosso Deus, ele é sem fronteiras. O nosso Deus, ele é sem limite. O nosso Deus é Deus, amém? Esse é o nosso Deus. É um Deus presente. Não tem a ver com o lugar. Que a gente não venha criar, sabe? Esse ambiente místico. Esse ambiente... lá é diferente. Não, irmão. Você é diferente. Porque hoje Ele habita em você. Glória a Deus. Ele habita em nós. Nós somos diferentes. Aqui nós nos reunimos, irmãos, para refletir, pelo menos era para ser isso, aquilo que a gente vive na semana, irmão. Eu acredito que todos aqueles que ministram aqui, e eu falo isso por mim, acreditando que todos assim, aqui nós não estamos
mas é algo que nós vivemos, é um reflexo daquilo que a gente já vive. Então, se nós já vivemos, precisamos continuar vivendo também lá fora, porque aqui nós só temos 2 dias, e lá fora nós temos 7 dias. Que nós possamos entender essas barreiras, quebrar cada uma delas. Quebra essa noite, seja fiel àquilo que o Senhor te chamou, seja fiel àquilo que o Senhor te chamou. Senão daqui a pouco a gente, que tanto reclama, a gente se torna mais uma do mesmo, e aí a gente começa com aqueles misticismos doidos, sabe? Não, o que cura não é mais o nome de Jesus, vai ser a toalhinha, vai ser o paninho, vai ser o chaveiro, vai ser o sal, vem com a água, e vira essa bagunça teológica sem responder nenhum, irmão. Porque as pessoas na verdade perderam e pararam de entender que o nome de Jesus é suficiente. Não precisa de nada disso. O nome dele é suficiente, irmãos. Domingo, acho que o Wesley louvou isso, né? Há poder no teu nome, Jesus, para curar, libertar e salvar. É isso, irmãos. O nome de Jesus ele é suficiente. E Ele habita em cada um de nós. Que essa noite nós venhamos ouvir a voz do Senhor. Que essa voz que grita no meu e no seu coração, ela venha te dar coragem para você fazer aquilo que você precisa fazer, aquilo que muitas vezes você está só protelando. E muitas vezes, irmão, nós somos muitos, nós teremos que fazer fora dessas 4 paredes. Não dá para a gente fazer todo mundo aqui dentro. Esse lugar é pequeno para as grandes coisas que o Senhor tem para que eu e você ouvem. Esse lugar é muito pequeno. Não limite a esse lugar, pois não tem a ver com o lugar, tem a ver com a sua vocação, amém? Então, já que deu esse adianto, um detalhe: se não tem a ver com o lugar, entenda, também não tem a ver com você, não tem a ver com a gente, não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre nós. E isso é muito importante a gente entender. Porque chega um tempo na nossa vida, a gente acha que o segredo está em nós. O manto, a cura, a revelação, ela está vindo através da minha vida, através da minha pessoa. E nós precisamos ter isso muito claro, que quem opera é o Senhor, quem faz é o Senhor, quem toca, quem convence o pecador do seu pecado e traz ele ao arrependimento também é o Espírito Santo, é o Senhor. Nós somos apenas um canal. Cada um de nós somos apenas um canal. Por isso que nós vemos, irmãos, nós vivemos em um tempo onde nós vemos muitos jovens são muito usados em curas divinas, mas homens que têm uma vida caída, atitudes reprovadas. E às vezes você pode olhar assim e falar para mim: será realmente que eles são reprovados? Porque os sinais nos acompanham. Os milagres estão pipocando naquele lugar. Será que realmente? E veja bem, irmão, o fato de Deus nos usar não significa que somos pessoas aprovadas. Não significa, irmão. Deus é soberano, Ele usa quem Ele quer. Ele usou uma mula para falar com Balaão. Deus usou o faraó para endurecer o coração, para que as 10 pragas do Egito acontecessem. Deus ele faz o que Ele quer, irmão. Não fique preso a isso. E não estou falando que lugares onde curas acontecem, às vezes lugares cheios, não, ali é muito grande, ali é muito cheio, Deus está naquele lugar, pode até estar, irmão, mas não é sinônimo que Deus está o fato da igreja estar cheia, o fato de curas acontecer. Por que, irmão, que eu entendo dessa forma? Porque Romanos 11, 29 diz que os dons de Deus e as vocações dele dadas aos homens são irrevogáveis. Então, irmão, Ele te deu parábola dos talentos. Um dia Ele vai chegar e vai cobrar. Até lá você brinca fazendo o que você quer. Cada um de nós um dia estaremos diante dele com o talento que Ele nos deu, com o dom que Ele nos deu, e nós responderemos a Ele o que nós fizemos com isso. O que nós fizemos com essa vocação, com esse chamado. O que nós faremos? O que nós fizemos? Então Ele é soberano, irmão.
Deuteronômio 11:26, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, vocês escolhem aí o que vocês vão fazer. Em breve eu vou vir, e aí vamos acertar as contas. Esse é o Evangelho, irmão. Esse é o Evangelho de Jesus. Às vezes não é reflexo que o irmão está sendo usado, é um dom que o Senhor deu, um dia ele vai ser responsabilizado por isso. Igreja cheia também não é um sinônimo, irmão, porque confesso para vocês, uma palavra de João Batista, uma igreja que prega um confronto, um ajuste, não é uma igreja muito agradável para multidões frequentar, porque as pessoas não querem mudança, as pessoas não querem ajuste, as pessoas não querem viver uma nova natureza. As pessoas preferem o quê? Aquelas igrejas que fazem diversas campanhas. E aí o que eu faço? Eu prometo que a Bíblia não fala, ninguém lê Bíblia, vocês acreditam, faz um voto, as coisas não acontecem. Pessoas que gostam daquelas palavras motivacionais, aquelas palavras boas, você vai ser um campeão, yes! E aí tudo top. Mas o Evangelho é pregado, irmãos. E nós aqui nessa igreja, nós somos fiéis àquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós somos chamados para falar a verdade. Nós cremos sim, irmãos, em curas, nós cremos em milagres, nós cremos no crescimento e no bem do Senhor, mas nós cremos principalmente em uma transformação de vida e uma transformação social. Não adianta falarmos que somos crentes, mas não existe uma mudança de caráter, uma mudança de vida. Precisamos viver essa mudança se realmente nós estamos com o Senhor. Como eu expliquei, Zaqueu foi assim, irmão. Tem que haver essa mudança. Nós temos que fazer essa mudança. Da mesma forma que Deus, Ele é amor, irmão. Eu não sei para quem que eu estou falando isso, irmão. Já estou além do esboço aqui. Da mesma forma que Deus é amor, Ele também é justiça. Da mesma forma que Ele é cordeiro, Ele também é leão. Da mesma forma que Ele foi um Deus que se esvaziou em amor de muitos, Ele também é aquele que vai voltar com olhos como chamas de fogo. Esse é o nosso Deus. É o mesmo Deus. O que adianta, irmãos, vivemos uma enganação. Pessoas têm aberto portas, arrebentado com as portas para todo mundo estar dentro. Mas o que adianta viver uma vida dentro da igreja e não entrar no céu com o Senhor? Porque o céu é um lugar exclusivo, irmão. Não importa o que estão falando, que é possível, que Deus aceita. A revelação já foi nos dada, irmãos. O céu é um lugar exclusivo. Mas às vezes nós gostamos de ser enganados. Por isso que nós vemos muitas pessoas dentro de igrejas cheias, com o coração vazio. Não conhecemos a Deus, ou melhor, criamos às vezes um Deus ao nosso próprio gosto, aquele que vai nos satisfazer o nosso ego, a nossa vontade. Jesus, irmãos, Ele nos apresentou um único caminho, um exclusivo e único caminho. Não existe outro, não existe atalho. É uma vida de renúncia e tem que passar por uma porta estreita. Não existe outra alternativa. Não existe outra saída. Às vezes você vai pensar, não, mas Ele me ama, sim, irmão, Ele te ama. E por amor Ele veio, morreu naquela cruz do Calvário e te deu um acesso que jamais você teria. Jamais nós conseguiríamos ter acesso, e Ele liberou esse acesso por amor. Não é um amor para manter a gente vivendo uma vida safada. Não é isso. Às vezes na verdade nós sabemos, é que a gente quer se enganar. Achar que Cristo passou por tudo aquilo, para que agora eu, bonitão, vivesse na alopração. Sério? Que às vezes passa isso pela nossa cabeça. Então não se iluda, irmãos. Não se iluda com milagres. Olha o que diz Mateus 23, 24. Diz que surgirão falsos profetas. Vamos abrir, vamos ler junto. Lê comigo aí para você não dormir. Mateus 23, versículo 24. Mateus capítulo 23, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas,
operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês, portanto se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão. Ou se disserem, eis que está no interior da casa, não acreditem. Você pode me falar, nossa, então deu ruim. Porque se um lugar cheio não é reflexo que Deus está, se um lugar que acontece milagres não é reflexo que Deus está, como eu vou conhecer a verdade? Como eu vou saber aonde é a verdade? Conhecer a verdade, irmão. Conhecer a verdade. Somente quando conhecermos a verdade, saberemos se estamos vivendo uma verdade. Às vezes a revelação que você tanto quer do profeta, a profecia, está aqui, 66 livros, irmão, de pura revelação para você. Mas às vezes a gente quer o atalho. Às vezes a gente quer, não, vamos ver o que o cara vai falar para mim. E a gente não vê o que o Senhor fala com a gente. Essa é a revelação que o crente precisa, irmãos. Essa é a palavra inerrante do Senhor. Essa é a palavra de Deus. Essa é a verdade. Que é a verdade que eu e você precisa conhecer. Oséias um dia falou, Oséias 4, versículo 6, o meu povo perece, o meu povo padece, o meu povo está sendo destruído, o meu povo está sendo enganado, ludibriado. Por quê? Falta conhecimento. O povo falta conhecimento. Mas aí eu vi o apóstolo João 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você só é liberto, irmão, quando você conhece a verdade. Senão você está preso naquilo que você acha, naquilo que as pessoas dizem. Igreja, irmão, como em outras coisas, aquilo que você não tem interesse em conhecer, vai ter outro que vai falar, e aí você vai saber o que você quer. Você não lê para saber, tudo que falam é verdade. Tudo que pregam é verdade. Que nós possamos conhecer essa verdade. Que verdade é essa? João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que possamos conhecer a Cristo. Que possamos estar mais perto do Senhor. É assim que nós seremos libertos. É assim que nós estaremos blindados de tanta enganação, de tanta bagunça, irmãos. Sabe? Eu tenho plena convicção do que eu faço neste lugar, irmãos. Mas você só vai saber o que eu estou falando, se é verdade ou não, se você conhecer a verdade. Porque senão é só mais um aqui falando, como tantos outros estão falando. Então que sejamos um povo não que somente escuta, mas que vive o Evangelho. Que tem tempo com o Senhor, com a palavra de Deus. Essa palavra viva e eficaz de Hebreus 4,12. Mais afiada, mais cortante que uma espada de 2 gumes, que separa alma e espírito, juntas e medulas, capaz de penetrar no mais íntimo da alma e julgar o nosso coração. Essa é a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus vai lá no fundo. Lá no fundo ele fala: você é um sem vergonha. Se arrependa. Se arrependa. Arrependei-vos, é chegar no reino dos céus. Às vezes nós não somos assim também, assim como aquelas pessoas que ouviram a pregação de João Batista. Às vezes nós não somos víboras a ponto de eu estou queimando na igreja enquanto está o culto. Chega sexta-feira, sextou. Aí domingo eu sou crente de novo. E nós vivemos essa bagunça. E a pregação de João Batista ela é bem incisiva, irmãos. Ela é bem incisiva. Então, voltando aqui ao texto, você pode falar assim: nossa, que bagunça então. Eu tenho que conhecer mesmo a verdade. Você tem, irmão? Porque na minha simples e chula interpretação é que às vezes, irmão, o falso pastor, o falso líder é um juízo de Deus para o falso crente também. Porque ele vai falar o que você quer ouvir. Porque muita coisa que acontece em fora, por uma simples e básica leitura, não precisa de seminário, não precisa de nada para você estar cuidado de tanta bagunça que acontece. Mas infelizmente nós somos um povo que não lemos. Às vezes você pode falar assim: ah, mas entende, né, galera? É todo mundo que tem tempo para ler a Bíblia, irmão.
O crente que não lê Bíblia, o crente que não ora, o crente que não jejua, que não tem relacionamento com Deus, ele é tudo menos crente, irmão. Desculpa te falar isso. A gente tem tempo para fazer tantas coisas e a gente não tem tempo com o nosso Deus. A gente não tem tempo com a palavra dele. E aí nós nos autodenominamos cristãos. É um crente teológico. Ele acha que é crente, mas ele não é crente. Dura essa palavra, irmão. Dura essa palavra. Mas eu creio que o Senhor está falando com pessoas aqui essa noite. Eu creio, irmãos, que o Senhor está falando com pessoas aqui essa noite. Não brinque de ser crente, porque Deus ele não brinca de ser Deus. Às vezes você já ouviu essa história de não brinque de ser crente, que o diabo não brinca de ser diabo. Irmãos, eu não estou nem aí com o diabo. O diabo é coitado, irmão, você tem que se preocupar com o Senhor. O diabo é só um cachorro na coleira de um Deus irado. Se preocupe com o Senhor, porque Ele não brinca de ser Deus. Que eu e você não venhamos brincar de ser crente. Somos responsáveis por aquilo que Ele nos comissionou. Somos responsáveis pelos dons e vocações que Ele derramou na vida de cada um de nós. Cada um de nós temos responsabilidade. Estamos isentos hoje da responsabilidade. Amém. Chegará o dia da parábola dos talentos, aonde Ele voltará. Ele vai saber, e aí, o que você fez? Com esse seu dom da cura aí, você só levantou dinheiro para você? Você cantava, você era o pá, mas você nunca quis me adorar? Você era bom de conversa, você palestrava, você era um ótimo, você tinha uma ótima retórica, mas você nunca conseguiu pregar a minha palavra? Que nós possamos ter esse senso de responsabilidade essa noite. Então, voltando, João Batista ele foi fiel ao seu chamado, independente da plataforma que ele está. Conheço muitas pessoas que, povo, tem uma oportunidade, o cara é um miligrama, estuda, prega, arregaça. Aí quando ele não está em missão, quando ele não tem uma escala, quando ele não tem uma oportunidade, o cara nem é livre. Isso é ser fiel ao seu chamado? Ou isso é ser fiel a uma oportunidade, a uma plataforma? Que nós possamos ser fiéis à nossa vocação, independente da oportunidade ou não, irmãos. Eu prego há alguns anos já. Para mim nunca foi um problema, irmãos, pregar para pouca gente, já tive a oportunidade de pregar para muitas pessoas também. Para mim nunca foi um problema. Uma vez um pastor no seminário falou para mim: Abelardo, tem uma coisa, a obra ela não é sua, o povo ele não é seu, a igreja ela não é sua, o noivo ele não é seu, apenas faça o que você foi chamado para fazer. E eu fiquei naquela interrogação: amém, oh glória, entendi. Aí ele falou assim: a gente gosta de olhar, como eu dei um exemplo agora, Billy Graham, um grande homem de Deus, um grande pregador da era moderna, pregou em vários estádios, fez várias cruzadas, influências presidenciais. E aí eu te pergunto: quem foi o cara que ganhou ele para Jesus? Quem foi o cara que começou o trabalho com esse cara pregando ele no garoto? Um dia nós conheceremos esse anônimo, mas que ele foi fiel à vocação dele. Às vezes a gente só quer se preparar quando a gente vai estar numa mega plataforma, mas que nós possamos entender que a nossa vida é uma plataforma. A nossa vida é uma plataforma. Que possamos viver isso tudo que nós temos. Então João Batista ele estava no deserto no início sozinho, doido, mas ele estava lá, fiel à vocação dele. E o segundo ponto, eu já estou muito atrasado: não relativize a palavra do Senhor. Versículo 8, vamos ler junto. De Lucas 3. Versículo 8. João Batista ele chega junto dos caras, ele diz: produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão, e também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Irmão, entende uma coisa: Deus só é pai de quem Jesus é Senhor.
Simples assim. Às vezes a gente faz a mesma coisa que esses caras. Anos se passaram e a gente tem esse forte hábito de dizer: não, Deus é Pai, Deus está comigo. Sou filho de Deus, aleluia, glória a Deus. Seja honesto com você mesmo, realmente Deus está com você. Deus está com você com essas condutas, com esses posicionamentos que você tem levado. Deus tem se agradado da mãe que você é. Deus tem se agradado do pai, do marido. Deus tem se agradado do profissional que você é. Vamos ser honestos. Falamos, sou filho de Deus. Realmente nós somos filhos de Deus. Você tem agido como um filho ou somente uma criatura? Porque o filho ele se parece com o pai. Ele faz as coisas que o pai se agrada. Será que nós temos feito coisas que o nosso pai se agrada? Será que nós nos parecemos com o nosso pai ou com o padeiro? Como nós temos vivido? Não podemos relativizar as coisas. Que não venhamos ser somente bons de papo, bons de argumento, mas bons de vivência, irmão, de história de vida. João Batista ele já chega falando para os caras sem muito mimimi: ó, não vem falar quem você é, me fala o que você está fazendo. Mostra aqui suas mãos, elas estão sujas, ou você só está com a boca cheia de argumentos? Quem nós temos sido? O que nós temos produzido? O que nós temos feito? O que nós temos feito, igreja? João Batista ele resume dizendo: se arrependam, não somente digam que vocês são cristãos, mas vivam como cristãos. Não somente digam que vocês têm por pai Abraão, mas vivam como tal. Olha o versículo 10, continuando, pode deixar aberto. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer então? E ele responde: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que está estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não pratiquem extorsão e nem façam denúncias falsas, mas contente-se com o salário que vocês recebem. Que nossas atitudes, irmãos, elas venham falar tão alto quanto a nossa pregação. Que o nosso estilo de vida ele fale em alto e bom tom, da mesma forma que a nossa voz no microfone. Que nós possamos viver como crentes. Não relativize a palavra. Não deixe tudo de forma superficial. Não, Deus é Pai. Não, irmãos. Seja sério. E veio uma frase agora na minha cabeça, você com certeza escutou: não, prega o Evangelho em todo tempo, se possível formos e palavras. Essa frase é a que mais relativiza o Evangelho, porque essa frase dita daqui a uns 5, 10 anos seguida, todo mundo vai viver somente um falso moralismo e ninguém mais prega o Evangelho. A frase correta é: pregue o Evangelho em todo tempo, mas viva o Evangelho também. O Evangelho precisa ser pregado, a verdade precisa ser pregada da mesma forma, no mesmo tom que a nossa vida acontece. Às vezes a gente não tem credibilidade com testemunhos em convites para estar onde a gente está, porque as pessoas falam assim: mano, olha o jeito que a Danila vive, mano, que Manel vou pular lá na igreja dela. Nossa, a Danila está querendo me dar um conselho aqui, mano, olha o tipo de mãe que ela é, ela quer me ensinar a semana. Sério mesmo? Olha o tipo de casamento que o Avelar tem. E quem é ele para querer me falar do meu casamento? Muitas vezes a gente é bom de palavra, bom de papo, mas a gente não vive aquilo que a gente fala. A gente não consegue colocar em prática. E para finalizar, o último ponto não é sobre mim. Olha o versículo 15. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu na verdade batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desamarrar as suas correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, e ele tem pá em suas mãos para limpar sua eira e recolher
batismos que são mencionados. O batismo de João, que é esse batismo de arrependimento. Nós temos o batismo de Jesus nas águas, que é um batismo de passagem. O velho homem, a velha natureza, agora ele está vivendo de novo, é uma nova criatura. E nós temos esse batismo com fogo, o batismo do Espírito Santo, irmãos. Eu creio sim que uma das evidências é a glossolário, falar em línguas, mas o que mostra para mim um crente que é batizado no Espírito Santo não é ele rodar aqui dentro, cheio do poder, não, irmãos, é ele viver no Espírito lá fora. O fruto do Espírito é latente na vida do cara. Gálatas 5:22 vai falar sobre o fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito é presente na vida dele. E não somente o rodar dentro da igreja, mas é viver uma vida em Espírito, em domínio próprio, em mansidão, em bondade. João sabia quem ele era. João sabia quem ele era e ele sabia o que tinha que fazer. E ele foi um cara humilde. Ele foi um cara simples. Ele aceitou o chamado dele. E ele foi fiel até o fim. Ele disse: eu não sou digno de amarrar as sandálias daquele que está por vir. Que eu e você possamos ter isso muito concreto. Milagres em nome de Jesus acontecerão através das nossas mãos, mas não tem a ver comigo ou com você. Não tem a ver com a gente. É tudo sobre o Senhor. Que essa noite eu e você venhamos realmente sair por aquela porta, sabendo quem somos e para o que nós somos chamados. Saia com essa convicção no seu coração. Saia com essa convicção de realmente quem Jesus é. Quem é o teu Senhor? Quem é o teu Salvador? Porque às vezes realmente nós criamos um imaginário na nossa cabeça. Por isso que nós levamos a vida da forma que nós levamos. Mas que hoje seja uma noite de decisão e de revelação, irmãos. Que possamos, em nome de Jesus, sabe, receber da vida do Pai o batismo de arrependimento. De arrependimento, assim como João pregou. Que venhamos nos arrepender de tanta negligência do nosso chamado. De tanta coisa que nós precisaríamos estar fazendo já, colhendo frutos que nós nem estamos plantando ainda. Mas que seja uma noite de arrependimento, irmão. Se alguém aqui ainda, sabe, você, vejo que tem alguns visitantes, mas muitos que não é a primeira vez. Se você ainda não é batizado, fala comigo ainda hoje à noite, irmão. Cara, não fique protelando isso. É muito importante para o cristão ser batizado nas águas, irmãos. Se você tem sede por um outro batismo, irmão, não sou eu que vou colocar a mão na cabeça e você não dá para começar a falar. Creia que o Espírito Santo está aqui, ele pode, irmão. Ele pode. Eu creio no poder que há no nome de Jesus. Cremos como igreja. Creio como igreja. Existe fogo no Senhor para essa noite, irmãos. Eu creio, irmãos, que numa palavra dura dessa, numa palavra desconfortável de ouvir, sabe? Existe algo do Senhor para nós essa noite. Existe algo diferente, irmão. Deus ele não nos chama somente para apanhar, somente para dar essa chacoalhada. Não, Deus ele nos chama porque existe algo, uma porção especial para a nossa vida essa noite, irmão. Você não veio aqui somente para ser confrontado, não. Mas você veio aqui para ser transformado. Transformado. Eu creio nessa transformação em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus, que nós venhamos sair daqui queimando, ardendo, irmão, para viver tudo isso lá fora. Lá fora. Esse poder, os sinais venham acompanhar aqueles que creem. Que milagres venham acontecer através das nossas mãos, para a honra e glória do Senhor. Aleluia! Coloque de pé, vamos orar para encerrar. Antes disso, abre comigo João 10. João 10, para a gente encerrar, isso eu preciso falar. Vamos ler junto em pé. Já está caminhando, vai acabar. João 10, versículo 40. Olha o que diz, irmãos. Não consegui abrir para a gente ganhar tempo, escuta isso. Novamente, Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início. E ali permaneceu. E muitos iam até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse
a respeito deste homem era verdade. E naquele lugar, muitos creram. Irmão, esse trecho que marca a história. Esse trecho de João 10, versículo 40, que marca a minha história. Sabe por quê, irmãos? Eu vivi na minha vida poucos, sou jovem ainda. Creio que eu vou viver muitas coisas com o Senhor, mas na minha caminhada cristã eu vivi poucos momentos de sinais e maravilhas acontecendo ali nos meus olhos, de forma ali instantânea. Eu me recordo no começo eu visitava, eu pregava em rua, eu pregava em asilo, orfanato, e em uma dessas visitas eu caminhei com a Carol no asilo. Uma senhora ali, a gente ia para trocar ideia, para orar com eles, pregar para eles, abraçar pessoas esquecidas. E ali uma senhora cadeirante, ela olhou para mim, para a Carol e falou assim: viu, eu quero andar. E aquilo me encheu de confiança, irmão. Eu falei: é hoje então. E eu olhei para aquela mulher e para a glória de Deus, aquela mulher levantou e andou. E ali as pessoas ficaram ali, nossa, as pessoas que trabalhavam no asilo, as amigas dela. E eu falei: não. Mas eu confesso que depois disso eu orei várias vezes, irmão, mas não aconteceu de forma instantânea, assim como aquela. Mas o que me conforta é que não tem a ver comigo. Não é sobre a minha pessoa, mas é sobre o Senhor. O que Ele me chama é somente para eu orar, para eu interceder, para eu colocar as mãos, para eu pregar. Quem vai tocar o seu coração não sou eu, não são as minhas palavras, mas é o Espírito Santo de Deus. Isso me conforta, sabe? E eu não sei se você conseguiu entender o que está escrito nesse versículo 40, mas imagina isso no seu epitáfio, na sua lápide. Imagina estar escrito isso. Vinícius Mendes não fez nenhum milagre, mas tudo que ele viveu foi verdade com o Senhor. Tudo que ele falou de Jesus aconteceu, era verdade. Sabe, irmãos? Isso é lindo demais. Esse é João Batista, que esse cara ele veio nos inspirar essa noite. Tudo aquilo que ele fez apresentou a verdade, aconteceu. Tudo aquilo que ele fez. João Batista, o Jesus diz que ele foi o maior dos nascidos em mulher. Esse foi João Batista. Que nós possamos realmente nos inspirar nessa história desse homem. Se você não tem esse dom de sinais e maravilhas, irmãos, que um dia quando você partir, as pessoas digam: a Edna não viu um milagre acontecer na mão dela, mas ela foi fiel até o fim. Ela acreditou. Tudo que ela viveu, tudo que ela falava era verdade. Que eu e você venhamos ter esse desejo de ter na nossa lápide algo parecido com isso. Esse foi João Batista. Mantenha-se firme, irmão, na sua vocação. Não relativize a palavra do Senhor. E saiba que não tem nada a ver com você, é tudo sobre Ele. A nossa recompensa, irmão, ela está sendo juntada no céu, não é aqui, irmão. Não é aqui. Saiba no que você foi chamado. Sabe, a palavra foi pregada essa noite. Queria que você, todo mundo agora, fechasse os olhos. Eu queria uma noite diferente essa noite. Feche seus olhos, esqueça quem está do seu lado agora. Não se preocupe com a pessoa que está do seu lado. A palavra foi pregada essa noite, irmão. E o Evangelho não é pregado para amanhã, para você ir para a sua casa, pensar, ver o que você acha, mastigar. Não, irmão. O Evangelho é pregado para o agora. O Evangelho é pregado para o hoje. É uma decisão, assim como a Samanta falou. Hoje é uma noite de decisão e o título da mensagem foi Uma Voz. E eu sei, eu tenho a plena convicção que existe uma voz gritando no seu peito. Existe uma voz gritando nesse momento, falando com você.
não seja por pouco, irmão, que você deixe de fazer aquilo que você tem que fazer aqui essa noite. Se arrependa, se quebrante diante do Senhor, irmãos. Se arrependa, irmãos. Assuma responsabilidades nessa noite. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Que essa noite, em nome de Jesus, você ouça essa voz que grita no seu peito. Eu quero orar por você, irmãos. Eu quero que você responda a esse sermão. Eu quero que você responda esse sermão. Eu creio em fogo essa noite. Eu creio em festa do céu. E festa do céu acontece para os pecadores. Volta ao arrependimento, irmão. Esse convite, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro, irmão. Em nome de Jesus. Não saia da forma que você entrou. De olhos fechados, ninguém está te olhando. Se conecte com o Senhor. Você que sente que precisa voltar aos caminhos do Senhor. Você que sente, irmão, que está desviado, que está afastado. Essa é uma noite que o Senhor está te chamando para a volta, irmãos. O Senhor está te chamando para a volta. Existe um Pai de braços abertos que está te dando mais uma oportunidade, irmãos, de você mudar a sua rota, mudar o seu pensamento. Às vezes você é alguém que nunca confessou o Senhor como seu único Senhor e Salvador. Às vezes hoje é uma oportunidade de você fazer isso, irmão. Eu creio na noite diferente. Eu creio que existe um derramar do Senhor essa noite. E nós temos responsabilidade, irmão. O Senhor veio, o Senhor nos encontrou. Ele já gritou no seu coração. Agora cabe a você responder ao seu irmão. Eu quero orar por você. Se você está aqui e se encaixa nessa situação, se você está aqui e é alguém que precisa ser ativado no seu ministério, porque você está com vergonha, às vezes você não sabe o que você está fazendo, eu quero orar por você, todos os olhos fechados. Existe uma responsabilidade, sai do seu lugar, irmão. Eu queria orar por você aqui na frente. Se você está aqui no nosso meio, tire a vergonha, tire o receio. Às vezes o que você tanto tem pedido para Deus, a resposta está aí nessas decisões que você não toma, nessa falta de fé que você não exerce, nessa vergonha que fala mais alto que vão pensar. Irmão, o que importa é o Senhor. Sabe, eu não vou ficar estendendo esse momento, irmãos, porque a palavra de Deus diz que não são por palavras de persuasão, mas é pelo poder do Espírito. De olhos fechados, Pai. Obrigado, Deus, por essa noite. Em nome de Jesus, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia, Deus, faz aquilo que só o Senhor pode fazer na minha vida. Eu estou aqui, Pai, aqui na frente, Senhor. Eu entendo, Pai. Eu tomei essa decisão, Senhor, de estar aqui. Senhor, que os meus irmãos, a vergonha, o medo, Pai, me tiram deles. Em nome de Jesus, Pai. Encontre eles agora, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.
Nenhuma atividade, mas domingo estaremos aqui para a glória de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, pela tua presença neste lugar. Obrigado pela tua palavra, Deus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nos transforma, nos muda, nos molda, Deus. Nos encha de fé, de coragem para viver tudo aquilo que o Senhor nos confrontou essa noite, Pai. Que não seja apenas um discurso, apenas uma palavra, Deus, mas seja, Deus, uma direção do Senhor de transformação. Em nome de Jesus, nos abençoe, nos dê uma segunda quinzena maravilhosa deste mês de outubro, nos dê uma sexta-feira abençoada, um final de semana de descanso, de prazer, de alegria, Pai. Nos traga em paz no domingo para celebrarmos, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, o Senhor é bom. Obrigado, Deus, por tudo que temos vivido como igreja. Se algum aqui, irmão, está em nosso meio, sofre, Pai, de alguma dor, de alguma luta, de alguma enfermidade, que o Senhor venha, Pai, com cura, com libertação essa noite. Que o Senhor venha tocar, Pai. Nós cremos em um Deus presente, um Deus vitorioso. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer em nosso meio, Deus. Vem, Pai, transforma, molda, aviva, acende.
Abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus, abra portas de emprego àqueles que estão procurando. E obrigado pelo cuidado, porque até aqui o Senhor não tem te deixado faltar. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos por tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.